Fala galera, começando aqui mais um episódio do Nutri Sportscast. Eu sou o nutricionista Marco Jardim, que é ao meu lado o nutricionista Rafael Soares. Para vocês que ainda não são inscritos aí no nosso canal, já aproveita para se inscrever aí, para dar uma forcinha pra gente. Se gostar do vídeo, já deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário, é só deixar aí embaixo que a gente responde. E aí, Rafa, com quem a gente vai trocar uma ideia hoje? Bom, antes de falar com o convidado, agradecer os caras que apoiam a gente, Exatamente. né? Cowork Rio Preto e a Day Off Café que dá uma forcinha aí pra Isso gente. aí. Hoje nós vamos conversar com o Rangel, triatleta e hoje treinador da 3SS Sports. A gente vai conversar especificamente um pouco mais de triatlo, claro que vai envolver natação, ciclismo Os e a esportes corrida. isolados. Esportes isolados. Rangel, fique à vontade, cara. Se apresenta aí, fala pro pessoal. A gente já gravou com... Já é conhecido da Já casa, conhecido, gravamos no áudio, né? E agora a gente trouxe ele aí para conversar no vídeo, para tirar algumas dúvidas. Bacana. Bom, como eles falaram, eu já vim aqui uma vez como triatleta. Dessa vez a gente veio aqui na proposta de falar mais como treinador. Então, eu sou o Rangel Rodrigues, sou triatleta faz já 13 anos. E agora nesse ano a gente mudou, virou um pouco a chave, criou uma assessoria esportiva que chama 3SS Sports, que tem o foco em planilhas de treinamento online, né? E a gente está aí na luta, passando um pouco o que a gente tem de conhecimento da prática e aplicando a teoria que tem de mais avançado aí ultimamente nos estudos para poder passar treino aí para a galera. Ô, Anjo, fala aí pra gente, assim, o que te motivou a se tornar um treinador? Foi porque você já vivia isso? Ou, sei lá, já era uma coisa que você sempre quis fazer? Porque você sempre fez atividade física e, na verdade, assim, você também tem uma outra formação. Uhum. Eu não lembro se é uma só, são mais duas, né? Vamos lá. Dá para falar rapidinho. Bom, é longa a história, mas dá para falar rapidinho. Faz um mini currículo aí. Quando eu sou formado em advocacia, também tenho curso técnico de contabilidade e agora também sou formado em educação física. Porém, educação física para mim, eu passei em educação física em 94 na Faculdade Federal de Rio Claro, só que eu acabei não fazendo, que eu optei para fazer direito aqui em São José do Rio Preto. Então era uma vontade que eu sempre tive de fazer, porque eu sempre me envolvi com esporte. Depois de todos esses anos de atividade física, de triatlo, eu falei assim, vou fazer o triatlo em si. Eu tenho uma empresa de eventos esportivos e, vamos dizer assim, várias vezes eu preciso de alguém que assine os documentos da empresa. Sim. Aí eu tive a oportunidade de fazer, eu falei assim, vou fazer a faculdade, porque no mínimo os documentos da minha empresa eu consigo assinar. Perfeito. Resumidamente é isso. Porém, eu sempre gostei do esporte. Você vive no esporte, você vê as planilhas de treinamento, você vê como é que funciona, você começa a ter curiosidade para entender aquilo que você está fazendo. Então sempre eu quis saber o porquê que eu treinava, o que eu estava fazendo, qual que era a motivação de cada um dos treinos. E isso acabou despertando em mim essa vontade de também compartilhar com as pessoas o porquê que elas fazem, o porquê que o cara corre dá tiro. Por que o cara faz um intervalo? Por que ele descansa mais ou descansa menos? Entendeu? Qual que é o tipo de treinamento? Então, isso tudo me levou para a Faculdade de Educação Física, que agrega, mas não tanto, e para fazer outros cursos que fosse me dando conhecimento para poder trabalhar na área. E hoje, na verdade, você se formou em educação física, né? Mas já veio com uma pós-graduação de brinde, né? Que a experiência de ser um atleta, né? A minha, não posso dizer vantagem, vou dizer assim, o que me ajuda é que eu já sou praticante, então eu tenho a experiência da prática, o que ajuda bastante na hora que você vai lidar com uma pessoa. Eu acho complicado muitas vezes a pessoa, que nem vamos colocar aí, o cara sobre Ironman, o cara fala assim, mas ele nunca teve a experiência de fazer uma prova. Obviamente o cara tem conhecimento, tem tudo, e isso ajuda, é muito importante, eu não desmereço, mas a hora que a pessoa fala assim, sobre a prova, o cara nunca fez, ele não consegue passar a vivência.
É porque, assim, Isso é eu acho que é uma coisa que eu tenho bastante sim. experiência. Até porque, assim, pessoal, eu também fiz um Ironman, né? Fiz um só. Já tem uns 13, 14 nas costas aí. Tem Aí 11. E realmente a vivência importa muito, até porque assim, quando eu fiz o Ironman, o Rangel foi lá para dar um apoio pra gente, claro que além do treinador, né, nosso treinador o Ronaldo também gravou com a gente, tava lá, porque é importante a pessoa também ter noção do que acontece, porque lá, por incrível que pareça, parece que você tem uma rotina muito específica a ser cumprida, né? É como se a gente estivesse na escola, né? Que tem as matérias a ser cumpridas. Porque, por exemplo, a gente chega lá na quarta-feira, na quinta-feira tem a natação lá de treinamento, reconhecimento. Tem toda A programação. Tem, entre aspas, uma burocracia Isso. que você tem que cumprir. Isso. Obviamente que você tem lá a semana de treino que o seu técnico passa, que chama o taponamento lá, o tapering, que é a última semana, que você vai tirar o pé, tudo. E aí a gente sempre tenta encaixar isso na semana da pré-prova. Sim. E em cima dos eventos que o organizador passa. Que nem, o organizador passa uma natação em grupo para todo mundo treinar. Então isso acontece na quinta-feira. Então a gente tenta encaixar a natação para a pessoa simular o fato de nadar com outras pessoas que muita gente não tem a experiência. Sim. O que é meio errado, eu teria que chegar lá já com essa experiência, mas a gente tem que falar sobre a realidade de hoje. Muita gente chega lá sem experiência. Sim. Até de nadar no mar. Sim. Então, a gente tem pode acontecer, né? Isso é uma coisa meio corriqueira. Mas não só isso, por exemplo, uma transição, né? Numa área de transição. Se o cara não tiver uma noção do que colocar lá na área de transição, a bike, como colocar, o horário, entendeu? Então isso é uma coisa que... A teoria te ajuda a chegar lá, né? Mas aí com a prática, né? E mais, conforme você vai participando das provas, vai tendo conhecimento ali da lida mesmo, eu acho que aquilo é o que engrandece. É porque isso não é a mesma coisa, não, que a gente gosta muito de pesquisadores, cientistas, mas isso, a prática lá dentro da prova, cara, não tem nenhum pesquisador que vai entender, entendeu? É só quem vive mesmo a prova, porque... mas é que as duas coisas não são excludentes, né? Sim, sim. Não, sim. Precisam da parte teórica, de ter o conhecimento prévio, e o que eu quero dizer é lá na prova, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, a gente chega lá na hora da transição com várias dúvidas. O que deixar na transição? Exato. Eu vou deixar a sapatilha clipada no pedal ou não? Eu vou deixar... Qual o tênis que eu vou correr? Eu vou correr com o tênis Y, X, Z... Só que, porque assim, você trabalha com acerto e erro. Vamos dizer assim, com certeza quem vai fazer a primeira prova vai errar. Sim. Ou ele vai esquecer alguma coisa, ou ele vai levar muita coisa. Sim. Ou ele vai levar mais de uma opção para o negócio e vai ficar na hora em dúvida do que ele vai usar. Põe blusa, não põe blusa, tá calor, tá frio. Eu passei por isso. Aí chegou, a primeira prova que eu fiz foi em São Paulo, tava 10 graus. Sai da água, põe blusa para treinar, não põe. Põe blusa para correr, para pedalar ou não põe. Tá frio, não tá. Vai esquentar, não vai. Você vive com essa dúvida. Esses são detalhes que não tem muito como você controlar. Isso. Ninguém faz um estudo para falar se você deve deixar a sapatilha clipada ou não, por exemplo. O que a gente sempre passa assim, quanto mais opção você der para você, maior a sua chance de errar. Sim. Então, você chegar lá, deixa só um tênis, deixa só... uma meia, que nem a gente, o tempo ensinou que é melhor você deixar agora que tem prova que as transições são separadas. Você não consegue ter o acesso da sacola da bike e a sacola da corrida. Então, quem gosta de pedalar com meia, leve dois pares de meia, deixe uma meia para o ciclismo e uma meia para a corrida. Porque, mas se eu sair do ciclismo, eu posso estar com a mesma meia. Pode, se choveu. Exato. No meu caso... chegou encharcado, se você tiver a opção de colocar uma meia seca para correr, não vai te ajudar? No meu caso, lembra aquele dia choveu pra caramba, choveu o pedal inteiro, cara. Se eu tivesse corrido com aquela... Não, apesar que eu corri com a meia molhada de qualquer forma, né? Mas assim, imagina você já chegar com a meia molhada... Para colocar no tênis, desconforto, a chance de machucar, dar bolha... machucar as unhas, tudo é gigantesco. E hoje você como treinador, como que você vê isso assim com os seus
seus alunos, né, com o pessoal da planilha. Teve algum conflito entre a sua experiência na prática e as teorias que foi aprendendo? Não, então, a prática, assim, te ensina muito, né? E aí tem muita teoria que você vê que não faz sentido. não faz sentido. Tem muita coisa que você vê que não faz sentido, que não vai. Agora, com os meus alunos, o que eu faço que é legal? Toda sexta-feira, para quem quiser, ele tem a chance de me ligar e a gente conversar sobre prova. Sobre, como se fosse uma mentoria mesmo. Ó, pô, hoje eu quero falar sobre prova. Não, pode me ligar. Então, várias pessoas usam vamos dizer assim, esse direito que eles têm de conversar. E até durante a semana. Tem muita gente que o cara fala, eu queria falar sobre prova, estou com dúvida. Fiz tal treino, fiquei com dúvida. Então, eu tento sempre explicar o porquê do treino, o porquê de cada um dos treinos e o porquê, como ele tem quais são as atitudes. Aconteceu isso. Aí eu tento responder por que deu certo, por que deu errado. Entendeu? Então, eu tento colocar sempre a minha vivência para ensinar para o aluno o que ele fez de certo ou de errado. E também as minhas experiências falhas para falar, não faça isso, porque eu já passei por isso e vai dar errado. Sim. Já testou, né? Eu já testei para você. Já tá pronto para não errar, né? Então, eu tento ao máximo passar para o pessoal a experiência, a vivência, e eu faço isso através de mentoria ou de bate-papo no treinamento, ou mesmo quando a pessoa, a gente senta, toma um café, para poder explicar. São várias dúvidas que as pessoas têm, mesmo até com relação ao treino, né? Você passa lá, o treino é online, vai planejado, tudo, o cara vê, mas às vezes ele faz, mas não sabe por que está fazendo. É porque gera dúvida mesmo, né? É importante para o atleta saber o porquê das coisas, né? Porque senão ele vai ficar só repetindo ali um monte de coisas e, na verdade, se der um problema lá num dia de prova, por exemplo, ele não sabe, ele às vezes tomar uma decisão. Às vezes, se você passa um treino para a pessoa e ele não sabe o porquê daquele treino, a chance dele fazer errado é gigantesca. Sim. Ou a pessoa trocar o treino. O treino é planejado, a semana da pessoa é planejada. Aliás, toda a planilha é planejada da primeira semana até uma planilha diária de 23 semanas até a 23ª. Todos os treinos são encaixados para exercer sua função. Aí se a pessoa ela não sabe o porquê dos treinos, o que acontece? Hoje eu não vou nadar, eu nado amanhã, e hoje eu pedalo. Aí eu não corro e corro outro dia. Mas aí o cara acaba correndo 2 dias seguidos, pedala 2 dias seguidos, não nada. Aí o que acontece? Ele não tem a recuperação. Quebrou a periodização. Ele não quebrou a periodização, não tem a recuperação que tinha que ter, não tem o desgaste que teria que ter, não tem um acúmulo de desgaste que teria que ter. Então esse é o problema. Então se você explicar para ele o porquê de tudo aquilo, o porquê que os treinos são assim, sim, fica mais fácil. O cara vai lá e faz. Hoje o aluno perguntou, falou assim, eu tenho um pedal e uma corrida, aí está montado, chegou na planilha, primeiro está a corrida e depois o pedal lá, né? Mas eu falei assim, mas como o pedal é primeiro, então eu vou como a corrida é primeiro, eu vou correr e depois pedalar. Eu falei assim, não, se você for fazer os dois juntos, primeiro pedala, depois corre. Então, é melhor você seguir essa ordem. Se você for treinar em 2 períodos, então aí não tem problema. Então, você pode fazer o exercício que você quer de manhã e o outro à tarde. Mas no caso pode fazer, às vezes. Pode fazer. Não é recomendado. Mas a lógica seria ele pedalar primeiro e correr depois. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque no caso específico, o ciclismo era um ciclismo de fundamento, um ciclismo só de gerar endurance e uma corrida de tiro. Então, teoricamente, não seria bom ele fazer um monte de tiro, se desgastar pra caramba e depois pedalar. fazer um pedal. Então, o melhor era fazer o pedal, que ele vai simplesmente aquecer, é um pedal que teoricamente ele vai aquecer bem e depois vai fazer os tiros. Entendeu?
No Agora, caso... se você fazer, faz pela manhã e no final do dia, então não tem problema. No caso, então, não seria basicamente um treino de transição, seria só um treino que você está gerando estímulo para ele, Isso. tanto de bike quanto de corrida. Como ele iria pedalar e correr no mesmo dia, ele pode ter a opção de fazer os dois juntos. Mas não adianta. Hoje tem... É complicado até falar, mas eu vou falar porque é a minha opinião Tem que falar, sim. De treinador agora. Não tem como as pessoas que nem hoje tem um treino de 2h30. Às vezes o cara não tem 2h30 para treinar, mas ele tem 1h de manhã e 1h30 à tarde. Pô, então faz o pedal de 1h de manhã e a corrida de 1h30 à tarde. Paciência, entendeu? Não adianta você querer forçar o seu aluno. Não, você tem que fazer 2h30 de treino. Se vira. Não é se vira. O cara vai fazer o que ele pode. Também a gente não pode trabalhar com nada que é engessado, Sim, não é um rigor. Beleza, dá para fazer, seria excelente. Não dá? Faça. Até porque, Rigel, assim, às vezes o cara não tá nem buscando realmente ir lá e fazer o Ironman, entendeu? Ele quer treinar. Então ele quer treinar, ele quer falar que ele treina para triatlon, entendeu? Muitas das pessoas treinam porque gostam. Sim. Porque gostam. O fato de eu, no meu caso, treino porque gosto. Eu faço Ironman, beleza? Mas quanto tempo que a gente tá já aí sem prova, aí a gente continua treinando. Sim. Tá aí, periodiza, faz um ciclo de treinamento, faz um desafio, periodiza para cá, periodiza para lá. Porque é gostoso, eu gosto do que eu faço. E a maioria das pessoas que estão comigo também gostam. Então, o cara vai lá, faz porque gosta mesmo. Entendeu? Então, agora, a gente pegar e falar, não, você é obrigado a fazer os dois juntos. Se for fazer separado, morreu, suas pernas vai cair, não vai dar certo. Não é isso, assim, vai dar certo sim. Pode fazer separado. Mas a questão de o que é o melhor e o que se pode ser feito. Até porque a gente já nada separado, né? Muitas vezes, que nem a gente tem uns treinos de domingo, a maioria dos domingos tem natação, entendeu? E domingo é um treino longo, ou de corrida, ou de pedal, e não era costume. Aqui em Rio Preto, fala pra mim, quem é acostumado a nadar de domingo. Eu desconheço. Talvez eu, às vezes, ia na época do Automóvel Clube lá, que eu já pagava mesmo, e era aberto, eu ia lá só pra ficar enchendo linguiça. O cara vai lá, treina 4 horas de pedal e vai nadar? Não, de jeito nenhum. Essa semana a gente foi, treinou ali, fez 3 horas correu 1h30 lá, fez lá 25 km, foi lá e nadou 2.000. Entendeu? A outra semana a gente pedalou, foi lá e nadou. Então, cria-se o hábito. Sim. É bom você fala, pô, mas então não era melhor você nadar antes e depois de pedalar? Bom, seria o melhor dos mundos. Aí você vai para ver se dá para fazer isso, né? Então aí você vai, o horário que abre a piscina, o horário que começa o pedal. Não dá. Tem que ver a logística, né? Logística, assim, não é tudo que dá do jeito que a gente quer. A gente não está dentro de um centro de treinamento que está tudo à sua disposição. Então você faz da maneira que dá para ser feito. Entendeu? Então é isso que é importante, você entender a melhor maneira de se fazer e o que dá para se fazer. E em cima disso você aplicar para o pessoal. Então, independente de ser um treino mais rigoroso, digamos, de um atleta pro, uma pessoa que simplesmente quer treinar para uma possível oportunidade de fazer um Ironman, digamos, ele vai conseguir chegar nesse nível de completar a prova mesmo treinando do jeito que dá? Sim, sim. Porque assim, ó, no meu caso, nas planilhas que a gente monta, que passa, o cara vai executar um volume de horas semanal que é progressivo, né, que é periodizado, aonde que vai gerar toda a condição nele para realizar a prova, entendeu? Obviamente que ele vai ter treinos que ele vai fazer as 2 modalidades na ordem ou as 3 modalidades na ordem. Em alguma oportunidade ele vai ter que combinar isso. Mas não é toda vez que tenha treino, que tem pedal e corrida no mesmo dia que ele vai conseguir. Tem que ser seguido. Não, entendeu?
entendeu? Mas isso não impede de que ele adquira condicionamento para poder completar uma prova, Entendi. desde um sprint até um Ironman, entendeu? Tanto é que as planilhas são de diversos níveis. Tem uma planilha para o cara que é mais avançado e uma planilha para o cara que Dá é para ser começando. flexível então e tá tudo bem. Extremamente flexível. Já que falando assim, tipos de prova e distância, qual, para a galera aí, para dar uma dica para a galera, qual prova você recomendaria para uma pessoa iniciar no triatlon, por exemplo? Sempre um sprint triatlon para começar. E o que seria esse sprint triatlon, Angel? É o triatlon o mais, assim, o menor que tem, que seria nada 750 metros, pedala 20 km e corre 5. Que essas provas, até esse final de semana, teve uma prova em Guaratuba, que foi um sprint triatlon, que até valia vácuo, que é uma modalidade mais voltada para as Olimpíadas, que é a prova olímpica vale vácuo. Que nesse tipo de prova a pessoa aprende muito, né? São provas menores ou provas com mais iniciantes. Está mais passível de erro, né? Mais passível de erro, é mais fácil, mais fácil. fazer, é mais rápido. Mas já dá para pegar um pouco de como funciona a mecânica do... A mecânica de transição, vamos dizer assim, que é quase a mesma, só vai mudar de organizador para organizador. Às vezes o cara, ou da logística da prova em si, às vezes uma transição não é junto com a outra, então você vai ter que deixar as coisas em um lugar, outro em outro. Mas às vezes a transição é tudo no mesmo lugar, então às vezes só muda a logística, mas assim, o que tem que ser é sempre a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Essas provas menores, o bom é que você pode fazer várias, né? Você pode estar fazendo aí uma por mês, entre aspas, quando tem prova, você pode fazer uma por mês. O desgaste não é tão grande, a preparação não exige tanto. Né? Você consegue, depois de um certo tempo, você consegue periodizar para a pessoa estar aí competindo sempre, essas provas menores, quando o cara quer, o cara gosta, eu gosto de competir. Você prepara ele para competir. É porque uma vez no mês, é um bom custo-benefício de prova, né? Se você consegue treinar, né? Treinar Aí você treina vamos colocar, quem quer competir tudo. Antigamente tinha prova todo mês. Sim. Né? O Troféu Brasil tinha todo mês, quase. Tinha pelo menos. Sim. 10 provas chegou a ter 10 provas no ano. Aí. Sim. Assim, a gente já foi diverso. Sim. Tudo. E aí você treina um mês e vai lá e compete. Excelente. Aí o seu erro dessa prova, você já vai consertar na próxima. Na próxima aconteceu outra coisa errada e você vai melhorar. E você evolui. Assim, obviamente que tem gente que chega hoje e quer fazer um meio Iron, quer fazer um Ironman. Tem lá na assessoria. Já logo de cara. Tem lá na assessoria, o cara já vai até depois de assistir, vai saber que é ele, que chegou lá, que ele tá lá. Chegou lá, ó, eu tô inscrito no 70.3 e tô inscrito no Iron. Já. Me ajuda. Comecei agora. Já vai insano, sangue no olho. Vamos. Eu expliquei a dificuldade que vai ser, a dedicação que ele vai ter que ter. Ele só não pode se cobrar. Isso, ele só não pode também se cobrar, né? Assim, querer cobrar resultado. Por exemplo, o tempo. Eu quero fazer abaixo de tantas horas. Às vezes isso talvez não é tão condizente com o que deveria ser, né? Tempo de treino. Isso. É o que eu sempre falo. Você quer fazer a prova? Eu já pedalava, eu já corria, eu já nadava, não sei o quê, eu estou inscrito. Beleza, a gente vai fazer você concluir a prova. Isso. Mas já tem que tirar um pouquinho da pretensão, né? Por exemplo, vai doer, você vai sofrer, vai ter que ter uma dedicação maior que as outras pessoas nos treinamentos, de quem tem 4, 5 anos de treino, para quem está com 1 ano de treino para fazer uma prova. Então você vai ter que treinar um pouco, não que seja um pouco mais, mas se dedicar um pouco mais, porque para você vai ser mais difícil. Porque é o caminho das pedras, né? Tem aquela questão de... Eu lembro quando a gente foi fazer aquela prova de Palmas, foi meu primeiro long distance, né? Que o meio Ironman. Eu percebi isso quando eu cheguei, né? O Rangel lembra, eu cheguei, parecia um louco, né? Porque assim, a gente... E era uma prova muito rápida. Transição, cara. Tava monstrão. Acho que não dá nem para falar que ele está na transição.
Cara, os médicos acho que queriam até me levar embora lá, queriam me mandar já direto. Já sair do corpo. Já queria mandar direto pro céu já. Os caras não queriam chamar uma ambulância. Não, mas eu não cheguei a esse ponto, mas cheguei meio louco lá. Chegou Transtornado só. Fora de si. Aí o Rangel que deu o açaí na minha mão, assim. Calma um eu pouquinho. sei que você não tá achando tão... Toma esse açaí aqui, ó. Agora senta aqui, Dá uma se respirada acalma, baixa a adrenalina. Tá muito eufórico. Eu já tava... Ele tava eufórico, O problema era muita euforia. Eu já tava passando reto, assim, eu já não ia pegar... Os caras davam toalha, camiseta, açaí, comida, tudo. Não pegar nada, já tava indo embora. Eu não sei se ele tava arrependido. ou se ele tava louco pra sair dali, né? Muito feliz, assim, ele já tava saindo. Não, foi... Ó, fica aqui, come esse açaí aqui, senta, a gente vai pegar a medalha, a camiseta. Calma, tem bastante coisa pra acontecer ainda. A esposa, a namorada tá lá, não vai dar tudo certo. Não, foi feio. Mas assim, eu lembro que eu tinha feito só um sprint, né? E aí a gente combinou de fazer essa prova em Palmas. E, cara, tipo assim, ela não podia usar roupa de borracha, que já é um auxílio, né? Que já dá uma forcinha. Mas, cara, água quente. Aí você quer nadar aquilo que você nada aqui em Rio Preto na piscina confortável. Aí o lugar para pedalar plano. Lembra que era plano pra caramba, um lugar. Tipo assim, tinha umas subidinhas ou outra, mas. Um plano no asfalto grosso. Era confortável. É complicado. Aí a corrida era em cima de uma ponte, com muito vento. As condições do ambiente eram totalmente diferentes. A gente treina aqui em Rio Preto, é um ambiente quente, porém seco. Lá em Palmas é um ambiente quente e úmido. Totalmente diferente situação, cara. E pior que, por incrível que pareça, ter uma experiência, eu acho que é muito importante. Assim, eu fui totalmente sem experiência porque eu não tinha feito a prova ainda, né? Eu não conhecia aquilo. Então, na hora que eu saí nadando, eu já saí meio forte. Aí eu já morri no meio do caminho porque a água estava quente. No meio do caminho já tinha uns caras que você fala, como que esse cara tá me passando? Né? O cara largou há 20 minutos atrás, né? Esse cara tá te passando. Aí na bike, meio que o asfalto ajudava, tem hora que atrapalhava. Aí eu já acelerei porque eu falei, preciso tirar o tempo que eu perdi na natação e na transição. Aí na corrida, tô inteiro, né? Vou sair monstro do pântano porque eu consigo. Eu já corri 21 para tanto, por que eu não posso correr 21 aqui? Você faz uns cálculos que você fala, cara, tá errado. Depois na hora que você para analisar, conta não vai fechar, né? A conta não fecha nunca, entendeu? Não bate a informação. Mas eu acho que eu até fui bem, assim. O que eu esperava ia ser bem pior do que aconteceu. Né? Não foi tão mal. Tá viva. A gente faz muita conta antes, né? Porque a tecnologia ajuda a gente a fazer conta, porque tem lá a app que faz a conta, que fala, e você quer calcular tudo. Sim. Isso tudo é muito bonito. Mas depois que começa a prova... Essa matemática aí não é exata, né? Tem um monte de coisa que você não consegue controlar. Mil possibilidades de acontecer, Sim. entendeu? Muda a corrente, a correnteza, arrebenta a tira de um óculos, aí você tem, levou um chute na cara na natação. É um monte de coisa que não tem como colocar na conta, né? Você saiu para, vamos colocar aí, tem gente que saiu para correr sem o número, aí depois tem que voltar para pegar o número, ou coisa não vai, ou você sai, chega na transição, o pneu tá Pode acontecer de tudo. A gente tem histórias de cara pegar a bicicleta do outro, né? Trocar. Pegar a bicicleta trocada. Tem gente que já colocou a sapatilha no pedal para deixar clipada trocada. O cara colocou os pés trocados, aí saiu para pedalar com o pé trocado. Isso acontece. E aí, acontecendo, a gente tá fazendo o quê? Os mais absurdos. Gente, com o capacete virado ao contrário. Os caras zoam direto, né? Isso acontece. Mas é tudo o limite do absurdo que acontece para você entender que pode acontecer qualquer coisa. Pode furar um pneu, é que assim, pode um raio. É que assim, é isso. Mas assim, às vezes o absurdo que é pra gente um absurdo, para as pessoas é só, para ela pode ser um erro normal. Porque ela não tem experiência, entendeu? Ela justamente vai lá com... Né? É uma condição que, tipo, controlar a cabeça pra tentar fazer tudo certo deve ser muito tenso, né? Porque, pô, imagina a adrenalina, o negócio, o bicho pegando lá. Mas aí é que diferencia uma pessoa da outra. Sim, entendeu? com certeza. Que diferencia. Com certeza. Aquela pessoa que é organizada, Exato. que
passa a cabeça, passa a prova pela cabeça antes, pensa todos os atos. Tenta minimizar o máximo possível, né, de problemas. Se todas as condições, o cara cria todas as condições. Não dá para criar todas, mas ele pode diminuir a possibilidade de erro. Ele vai pensar, fala assim, se eu chegar, vamos colocar assim, se eu chegar para hoje a prova vai poder roupa de borracha, beleza, então vou colocar roupa de borracha, eu vou estar preparado, vai tomar essa informação. A hora que você chega lá para largar, você sabe olhar para qual que é a maré, não sei para onde está. Então vê o pessoal que já nadou, vê para onde está puxando, se a pessoa está indo para o lado, se ele está nadando na direção da boia e ele está indo para um lado, para o outro. Se você não consegue ver isso, chega sempre tem um salva-vida, conversa com o salva-vida, pergunta para ele, ele já faz uma pesquisa de campo, ele já sabe essa informação. O mar está puxando para a esquerda, para a direita. Tá? Porque isso por incrível que pareça, uma informação importantíssima. Sim, agora, você chegou, onde eu vou largar na natação? Eu vou largar, a largada vai ser todo mundo junto? É muita gente. O quanto eu nado não é viável largar na frente, nem largar no meio, vou largar na ponta direita, na ponta esquerda. Se eu nadar do lado esquerdo e a maré estiver jogando para dentro da boia, será que eu não vou ficar muito para fora? As pessoas não vão vir tudo para cima de mim? Não é melhor eu sair pelo lado direito? Tem que ter um baita de um estudo antes, né? Se for ao contrário, não é melhor eu sair para o outro lado? Então, se você já pensar tudo isso, você já saber de tudo isso, a hora que você chegar na água, assim faz, tá puxando para a esquerda, bom, eu vou sair por ali. Tá puxando para a direita, eu vou sair por aqui. A bateria vai largar todo mundo junto, eu vou sair 3, 4 linhas para trás, não, vai largar só minhas categorias, não, vou sair na frente. Vai largar de 10 em 10, então eu vou tentar sair o mais rápido possível. Eu não gosto de ser os primeiros para pedalar sem ter nenhum tipo de referência. Então, vou esperar um pouco, sair aí pelo menos umas 50 pessoas, depois eu saio. E para isso, em todas as modalidades, no ciclismo é a mesma coisa. Como é que vai estar o vento? Dá para você olhar a previsão de vento um dia antes. A hora que chegar lá na beira-mar, a gente vai falar Floripa, na beira-mar. Hoje, como é que vai estar o vento? Vai estar cruzado? Vai estar de frente? Vai estar empurrando? Não vai? Dá para você saber tudo isso antes. O cara tem que ir para a prova com 1 milhão de coisas na cabeça. Né? Não. Mais pensar no desempenho dele durante a prova. Né? Tipo assim, então tem a parte técnica do treinamento, a parte técnica da prova e tudo mais. A pessoa que quer desempenho, ele tem que se apegar a esses detalhes, porque isso é uma variante muito grande. Mesma coisa para correr. Vai chover, não vai? Já treinou de meia, corre sem meia, corre com meia, como é que faz? Quanto gel leva? Como é que você faz para pegar o gel? Como é que você deixa o gel na transição? É um monte de informação. Um monte de informação que o cara... Mas quanto mais você se prepara, quanto mais você se prepara, a chance de acontecer algum erro vai diminuindo. Minimiza. A gente não tem como você cobrir todas as possibilidades. Sim. Mas se você tiver mais informação, você minimiza o seu erro. Com certeza. Bastante, entendeu? E isso é muito importante para uma prova de uma pessoa vai ficar lá 10, 12 horas. O quanto menos você errar... Quanto de coisa pode acontecer nesse tempo, né? Quanto menos você errar, melhor. Porque é uma prova de longa duração e qualquer errinho vai virar uma bola, vai virar bola de neve também, né? Porque se for pensando principalmente em desempenho, né? Porque o cara vai querer, por exemplo, vamos supor que ele erre na bike. Ele vai querer compensar em algum lugar. Né? Ou na transição, ou na própria corrida, ou até mesmo na própria bike, né? Que seja. Aí ele tá capacitado para fazer isso, justamente. O treinamento que ele fez, ele tá preparado. Ele tem esse gole, né? Pedalar aí 20 watts a mais, ou num limiar de batimento aí 5, 10 batimentos a mais do que ele treinou, entendeu? Até ele tem que saber disso. Sim. Bom, eu ia trabalhar no meu ali, no limiar no Z2 ali, bem no meinho ali, mas agora furou o pneu, eu fiquei 10 minutos parado, eu vou ter que acelerar porque eu quero acabar em 5 horas o pedal, 36 de média, eu tô aqui média, eu vou ter que subir 3, 4, 10 batimentos aqui, eu vou ficar ali quase entrando num Z3 ali, saindo
do meu limiar, será que eu vou aguentar? A Porque última vez eu já fiz isso. Porque depois tem a corrida, né? Obviamente, tem a corrida depois. É o quanto que ele vai se desgastar. Hoje, para o atleta profissional, e isso a gente teve um training camp com os profissionais aí, e eles deixaram bem claro isso. Para o atleta profissional, isso não existe. O cara faz pé embaixo o tempo todo. 100%, né? Deu certo, deu errado, paciência. Eles vão até acabar. Entendeu? É porque ele é um atleta, né? Ele depende da máxima performance, ele né? tem que chegar perto do limite. Né? Ele não tem essa escolha. Agora, o atleta amador, pro cara ir bem, ele não tem que fazer força o tempo todo, entendeu? Ele tem que treinar e descobrir qual que é o melhor desempenho dele para a prova. E no dia da prova ele tem que aplicar aquilo. Não adianta, não, hoje eu vou fazer mais forte. Não, vai dar errado. Vai dar errado, não sim. treinou para aquilo. É claro que vai dar errado. Sim. Ô, Rangel, e assim, o que seria melhor para um atleta, por exemplo? Eu acredito que deve ser alguma dúvida da maioria deles. Ser um bom nadador, ser um bom ciclista, ser um corredor, ou ser mediano em tudo, ou ser só bom na natação, médio na bike e mais ou menos na corrida, ou não, tem que ser médio na bike e bom pra caramba na corrida. O que você consideraria, por exemplo, um atleta médio que conseguiria ter um bom tempo, assim? Qual que importaria mais, entendeu? O maior peso. Ou isso não tem... Vamos dizer assim, se a gente for colocar o que pesa mais, se a gente for pensar nisso, a maior parte do tempo você fica na bike. Uhum. Então, teoricamente, a bike tem um peso maior. E a bike você trabalha com um equipamento. Então, a bike pode quebrar e não depende só de você. Sim. É um risco maior. Então, isso tem que ser muito bem treinado, você cuidar do seu equipamento. A corrida depende só de você e do seu condicionamento. Entendeu? Bom, tudo bem, tem tênis, tudo, mas é muito mais fácil de um pneu de bike furado do que um tênis rasgar ou sair a sola, vamos dizer assim. Sim. E você sai andando também descalço, entre aspas. Né? Sim. Enquanto a bike furou o pneu, rasgou o pneu, se você não parar tiver como, você vai ter que abandonar. Agora, o trivial que todo mundo fala, a natação não ganha a prova, mas o cara perde a prova na natação. Entendeu? A gente tem várias experiências que o cara, bom, eu só vou nadar, eu saio da água, tá beleza. Muitas vezes eu também pensei assim, vou sair da água. Para quem não quer performance, beleza, saiu da água, tudo bem. Só que você não pode errar. Muitas vezes o cara pensa que vai sair da água, aí ele faz um pouquinho de força a mais, chega na transição com um batimento mais alto, aí já sai para pedalar. Pô, pedal é o meu melhor esporte, agora eu tô em casa. Só que ele já se desgastou um monte na natação. Aí ele sai para pedalar, o batimento já sobe demais, aí ele já perde o controle, não consegue mais baixar o batimento. Aí é o começo do fim. Aí o cara vai chegar já quebrado para correr e vai sair para correr. Provavelmente vai andar. Ou seja, já desandou lá no começo, então a probabilidade de dar tudo errado. Ele pode errar na primeira hora de prova, que é a natação. Vamos colocar ali, primeira hora de prova, que é a natação. Então, hoje em dia, falaria que o cara tem que ter um bom conjunto de pedal e corrida. Um bom conjunto de pedal e corrida. Não só pedalar bem ou só correr bem. Ele tem que saber fazer os dois bem juntos, entendeu? Porque tem muita gente que pedala bem e que corre bem. Só que a hora que põe os dois juntos, o cara não sabe fazer. Só que a pessoa não pode deixar de lado a natação. Porque quanto melhor você nadar, melhor você sai. Não é de tempo, não. Você sai melhor para correr de condicionamento. Se você tem uma capacidade de nadar melhor, isso vai se desgastar menos para poder executar os outros dois esportes que você faz, entre aspas, com maestria, melhor. Sim. Agora, se você nada muito mal e o cara vai, como eu pedalo e corro bem, mas eu nado mal, eu vou fazer toda a força do mundo para eu sair da água. Se eu sair um pouquinho melhor,
Aí o cara faz toda a força do mundo e atrapalhou o resto da prova. Aí se ele nada mal, sai super mal da prova, e aí ele vai fazer tudo, da natação, ele vai fazer toda a força do mundo no pedal, e aí vai estragar a corrida. Então, o que eu penso hoje, e isso eu mudei, vamos dizer assim, quando era como atleta em si, não que eu tenha negligenciado a natação, mas eu não nadava tanto quanto nado hoje. Como treinador, hoje eu nado muito mais do que eu nadava antes. Dou muito mais atenção porque eu percebi da importância e eu aprendi a importância que é você nadar. Você ser confortável para você nadar. É porque como você era, talvez, por ser bom na bike, bom na corrida, você fala assim, ó, tem que sempre melhorar a bike e a corrida. E a natação eu só tenho que cumprir, que seja bom, mas não precisa ser igual a bike e a corrida que eu já sou bom. Eu posso falar abertamente, eu não gostava de nadar. Assim, eu acho que eu nadei muito na infância e eu não gostava de nadar. E hoje a natação é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem dia 6 horas da manhã eu tô nadando, tem dia que é 8 horas da noite eu tô nadando. De domingo, de sábado, de segunda, tá aberto a piscina, eu vou lá e nado. Antigamente eu nadava 2 vezes na semana na marra, hoje eu nado 4 dando risada. Entendeu? Então, isso eu aprendi. Com a prática, assim, as pessoas, os atletas evoluíram, as pessoas começaram na performance, a perceber que não adianta só pedalar e correr, eu preciso nadar bem, está todo mundo evoluindo e eu estou seguindo para o mesmo caminho. Eu aprendi a gostar de nadar e falo isso para todo mundo que treina comigo. Ó, cara, precisa nadar. Não precisa ser em excesso nem nada, mas precisa nadar. Você precisa fazer virada, você precisa treinar num rio aí com pessoas que possam te acompanhar, com pessoas com um técnico, com um profissional que saiba nadar no rio e ter a experiência de nadar no mar. Isso é muito importante. Mas, vamos dizer assim, o combo, pedal e corrida, o cara fazer bem os dois juntos, eu acho que é o mais importante. Tá. E aí tem a questão também de treinamento, que eu acho que o pessoal exagera um pouquinho. Eles saem um pouquinho, por exemplo, você hoje é treinador, aí você prescreve o treino pro seu aluno, cliente, e você está pedindo para ele trabalhar lá em Z2, por exemplo. Só que, cara, todo treino, você vai olhar o treino, o cara tá em Z3, Z4. Isso é um problema, né? Isso acontece direto. A gente até conversa e até passa os treinos. Vamos dizer assim, um treino do fim de semana. O cara tem lá um treino planejado que ele vai fazer uma endurance miles lá. Ele vai trabalhar ali até 75% do batimento, da frequência cardíaca, ou até 70%, até 81% da frequência cardíaca, ou até 70% da potência. Mas também já vai escrito que é o group ride, vamos dizer assim, é o pedal em grupo. Então, se for um pedal em grupo, você sabe que às vezes ou vai sair mais lento ou vai sair mais forte. Então, por isso que durante a semana a gente já faz toda a carga de treinamento que seria essencial para o cara treinar as especificidades. E no domingo ou no treino de final de semana, já está lá preparado, porque sabe que o cara quer pedalar em grupo, que também é um lazer. Sim. Então já está preparado para ele treinar em grupo. Mas isso acontece direto. Eu sempre deixo claro, cara, treina, se você tem o seu treino planejado, principalmente nos treinos durante a semana, faz o seu. Ninguém é igual de intensidade, a frequência cardíaca, a potência, é diferente. Então não adianta, mas se eu for na roda, eu aguento. Cara, mas não adianta. No dia da prova não vai ter a roda para você aguentar. Você precisa se conhecer, você precisa saber os seus limites. Então, por mais que a gente saia junto e seja o mesmo treino, muitas vezes as pessoas ficam todas separadas. Você faz seu treino, você é mais forte do que eu sou mais forte do que ele. E uma hora a gente vai se encontrar. Daqui a pouco vai ter lá no final do treino, no final de semana a gente pedalou,
Aí tinha lá 45 minutos em Z1. Pô, Z1 todo mundo tá todo mundo, junto. sim. Então, assim, Z1 Que entra basicamente 30 na... de média, né? Isso, Vamos dizer assim, entra batimento no... baixo, abaixo de 120. Vamos dizer assim. Então tá todo mundo junto. Vai encontrar. A hora que acabou, cada um fez uma força, cada um fez seu treino, vai cortar todo mundo. 45 minutos, 50 minutos junto. Beleza. Conversa, bate-papo, faz o que tem que fazer. Vai ter o... A gente tenta deixar bem claro isso, mas sabe que muitas vezes não acontece. A mesma coisa para corrida. Porque é uma coisa que eu percebo muito lá no consultório, que, cara, os caras treinam... Hoje mesmo eu atendi um ciclista, um rapaz, gente boa pra caramba, e ele voltou a pedalar há um tempinho. Ele tava falando do volume que um treinador passou para ele para fazer, às vezes, não é nem prova longa, cara. Eu até assustei, assim. O cara treinava, tipo, 6, 8 horas tanto no sábado quanto no domingo, de acúmulos, sabe, de treino. Aí você perguntava na semana, ele também treinava um monte. Chegou uma hora que ele acabou desistindo. Aí eu perguntei, mas e aí, você obedecia a planilha, assim, tipo, 100%? Você não puxava um pouquinho mais? Eu particularmente, que nem eu me vejo, entendeu? Então, assim, se eu tiver um treino muito volumoso na semana, cara, talvez eu não vou conseguir cumprir 100% daquele treino volumoso, né? Porque eu fico pensando no meu trabalho. E ele realmente aconteceu isso porque ele me relatou que para ele não estava mais compensando, porque ou ele treinava ou ele trabalhava, né? Muito treino, né? Ele tinha que treinar acho que 5, 6 vezes na semana, e sábado ele pedalava 8 horas, domingo ele pedalava 6 horas. Eu falei, caramba, cara, mas o que você ia fazer, né? Porque já na semana, os 3 dias na semana ele pedalava 2 horas, 2 horas e meia. Mas que prova que você ia fazer? Ah, não, eu só ia fazer, tipo, algumas provinhas ali do Brasil Ride, mas aqui em Botucatu, e não no Brasil Ride. Isso, que não é provas longuíssimas. Aí o que fez o cara fazer? Perder a aderência do treinamento. Exato. Aí o cara perde a aderência de uma alimentação, né? O cara acaba engordando. Tudo por água abaixo. Né? Acaba... Né? Eu até que gosto de questionar vocês, treinadores, porque é uma dificuldade que eu encontro de explicar pro cara, porque parece que você tá querendo falar pro cara treinar mais leve para você ser melhor que ele, sabe? Talvez transparece essa... Eu falo todo santo dia. Ó, se você olhar no WhatsApp, tá lá escrito: quem não tem treino na segunda-feira, não treine na segunda-feira. Não vai lá mas eu vou só nadar para soltar. Não vai nadar para soltar. Se não tem treino, não tem soltar, né? Tem muita gente que não entende que o descanso faz parte do treino. Aquele dia que você não tem que fazer nada, aquilo lá tá no planejamento. Aquilo lá foi calculado também, né? Eu brigo com o aluno direto. Eu falo, cara, não treina mais. Porque o cara vai nadar, você vai também? Não, cara, o foco dele é outro. Ele tá numa periodização diferente que a sua, semana de periodização é diferente que a sua. Então não adianta, mas eu vou lá com ele, eu vou nadar 200 a mais. Eu até canso de falar, eu já tenho apelido de chato, né? Porque o professor não deixa, não sei o quê. Mas a dificuldade tem uma hora que você para de falar, Sim. você fala pra não ser chato, mas você tem que explicar pro cara, que nem desse final de semana todo mundo lá, a gente treina com o Training Peaks, aí tá lá o form lá de um -20, o form do outro -30. Eu falei, moçada, tá vendo aí, ó, teoricamente, segundo o Training Peaks, se você não quer acreditar no professor, acredita no Training Peaks, então. Vocês estão cansados? Então, se não tem treino amanhã, não treina, não vai nadar, não vai fazer, eu vou dar um girinho para soltar as pernas. Não, descansa, a perna quer descansar. Fique em casa, já vai ter treino na terça. Mas é duro, Rafa, é duro. O cara às vezes gosta de treinar e vai treinar todo dia, só que às vezes dá errado. Às vezes o cara, eu consigo, uma hora vai dar errado. Vai chegar na prova devendo energia. Vai chegar cansado, não vai se recuperar a tempo, por mais que você crie toda uma estratégia para a pessoa descansar, ele não vai descansar, ele pode ter um overtraining no meio do caminho, pode ter uma fratura por estresse, pode acontecer. Você cria tudo para que a gente minimize todos os problemas. Porém,
quando o cara começa a treinar mais ou descuidar da alimentação, a chance de dar errado começa a crescer. Exato. E aí a hora que o cara pega e tem um problema, baixa a imunidade, fica doente, E na verdade acaba atrasando, né? E mais ele uma vai se vez, perder, quebra a vai se periodização, vai atrasando tudo, o que era para ser uma preparação de um tempo X, aquilo lá já passa a ser um tempo maior. Então, aquele tanto a mais que ele treinou gerou uma baixa de imunidade, que ele ficou doente e aí ele perdeu 3 semanas. Sim. Aí eu passei por isso. Eu tava treinando no passado. Tava treinando, não tinha foco nenhum, mas tava treinando. E aí peguei uma pneumonia, fiquei 21 dias parado. Aí o que aconteceu? Eu perdi tudo que eu tinha construído. Então, não adianta você também querer, vamos treinar. Não, vamos organizar tudo certinho, os treinos, para poder minimizar os problemas. Não basta treinar, né? Tem que treinar certo. Treinar certo. Até porque assim, você tem que ter os treinos específicos, você tem os treinos que são leves, você tem o treino que é moderado, você tem o treino que tem que ser intervalado. Tipo assim, respeitem vossos treinadores. E o nutricionista também. Também. Não, acho que às vezes o mais importante é, obviamente você tem que respeitar o que está lá para você treinar, mas o nutricionista, porque se você não se alimentar direito, você não vai ter energia para nenhum Exato, treino. se você não oferece o combustível ali para você conseguir desempenhar seu treino, é que assim... Você pode ter o melhor carro do mundo, ele não vai sair. Você tem que ter um poço de gasolina também, né, para poder colocar. Exato. Rangel, você, na visão de treinador barra atleta, nas duas opiniões aí, o que você julga de tempo necessário para preparação para um meio, Iron ou Iron? Cara, tipo assim, um mínimo. É lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas tem uma média que vocês julgam necessária? Eu acho que seria legal o cara levar 3 anos. Uns 3 anos do começo. O cara que está começando decidiu agora. Na infância, eu pedalo e estou correndo. Cara, uns 3 anos. O cara vai começar ali, desenvolver, vai fazer lá. Aí, em 6 meses o cara faz um sprint triatlon, aí mais um pouquinho ali o cara vai conseguir fazer um olímpico e vai progredindo. Aí ele já vai ter experiência de uns dois long distance em meio Iron para depois passar para um Iron. A gente sabe que hoje em dia é muito imediatismo, o cara quer para ontem. A pergunta é justamente por isso, porque eu já percebi pessoas que, tipo assim, tem muita vontade de fazer, ou sei lá, já, que nem você fala, praticava algum esporte, que nem ou já corria, ou já pedalava, ou já nadava, fazia uma das coisas, e aí de repente decide que quer fazer tudo e quer, tipo, pra ontem. E aí fala assim, vou treinar 6 meses aqui, já vou me inscrever e tô fazendo. O que a gente faz? A gente conversa e tenta fazer da melhor maneira possível, explica as consequências daquilo, entendeu? É complicado você falar para uma pessoa, você não pode fazer um Iron. Se a pessoa já vem cheia de expectativa, você já quebra você não pode fazer. Você explica o cara a dificuldade e qual a melhor periodização que ele vai tomar. Entendeu? Mas muitas vezes a pessoa já chega com a inscrição feita, quero treinar com você, tá aqui, eu vou fazer essas provas. O que você faz aí, treinador? Então, isso acontece muito por falta de informação, não é porque o cara, não, eu quero, o cara às vezes não tem às vezes a pessoa não tem essa noção. E a gente entende, porque o triatlon é uma modalidade, apesar de não ser tão nova, para muita gente é nova, né? E a pessoa vê o desafio, é um desafio legal, o cara fazer um Ironman, né? Mas às vezes é bom respeitar. A gente vê aí muita gente que sofre. Para a modalidade, não é legal o cara ir lá fazer uma prova, sofrer e nunca mais fazer. Abandonar, porque teve uma experiência ruim. Para mim, treinador, eu não quero que um aluno meu vai lá, faz a prova, sofre e nunca mais. Primeiro, eu vou perder o aluno, porque ele vai fazer a prova e nunca mais. Isso não é para mim, né? Vai deixar de ser meu cliente, entendeu? Segundo, eu não quero que ele vai lá e ter, vamos dizer assim, uma carga negativa de, isso aqui é muito chato.
Às vezes uma O pessoa... treinador não me preparou direito, não sei o tem quê. tudo isso. O cara tem tudo isso, entendeu? Aí, não tem sentido. E você tem que explicar isso para a pessoa. Você tem que ser sincero Claro. e falar assim, cara, vai ser mais difícil para você do que para fulano. Entendeu? Por quê? Porque fulano tá com 6, 7 anos, você tá com 1. Então você tem que entender isso. Mas não adianta. Assim, o período legal, como você perguntou, eu acho que 3 anos o cara Tempo se habilita suficiente para a pessoa não passar perrengue. para fazer uma prova. Fazer ali, eu acho que seria legal fazer uns 2, 3 sprint distance, ali uns 2, 3 olímpico, fazer ali 2 long distance para partir para um Ironman. Dá para o cara fazer isso. O triatlo é um esporte relativamente caro também, né? Assim, mas existe assim outras opções de não precisar de um investimento tão grande, por exemplo, em equipamentos, por exemplo, sei lá. Não, o cara consegue... Existem umas opções mais acessíveis de iniciar no triatlo aqui? Tem. Eu tenho aluno que treina para triatlo, mas anda de mountain bike. Porque o cara fala assim, eu quero treinar essas modalidades, eu vou fazer uma prova e eu não tenho eu não estou almejando altos desempenhos, e sim eu quero treinar. Sim. Eu falei, cara, você está mais do que certo. Você tem a sua mountain bike, vai lá e pedala com ela. Sim. Treina com ela, corre, esse tênis aí, excelente, vai lá e corre. Só não vai correr com tênis que não é para corrida. Que não é para corrida, senão a mesma coisa, natação, caiu na piscina aí, nada. Entendeu? Se você já sabe nadar, sabe a técnica, cara, excelente. Então, teoricamente, o cara não precisa investir nos melhores equipamentos e ele também não tem, para começar no triatlo eu tenho que ter uma bike de triatlo, tá no triatlo. Não, cara, pode começar com uma mountain bike, Sim. vai pedalar. Ou às vezes, o cara começar com outros esportes. Eu almejo fazer triatlo. Mas, cara, no momento eu só posso pedalar, eu nem tenho tempo. Cara, começa a pedalar. No momento eu só posso correr. Começa a correr. Corre. Às vezes você vai se identificar com a corrida. E não com o triatlo em si, né? Eu comecei a correr e percebi que eu gosto muito de correr. Entendeu? E foca naquilo e fica naquilo. Vai focar naquilo. Eu sou um bom corredor, eu vou correr. Ou às vezes o cara começa, cai para nadar e pega gosto para nadar. Tem um monte de prova, sim. Ou provas mesmo, master ou mais novo, que seja para o cara se divertir, entendeu? Sim. A mesma coisa no ciclismo. O cara começou, eu tenho a mountain bike começando a andar na terra, gostei desse negócio de andar na terra. Tem aí um monte de prova, né? Prova de semana, prova de 2, 3 dias, ou prova de etapa única. Um monte de prova para o cara fazer. E a gente está preparado para treinar todas essas provas. Treinar o cara para mountain bike, treinar o cara para andar de prova de ciclismo, de estrada, treinar o cara para correr 5, correr 10, correr meia maratona, correr maratona, entendeu? Então a gente está preparado para fazer tudo. Sim. E o cara tem que começar alguma coisa. Exercício é muito de identificação também, né? A pessoa tem que se identificação, identificar, porque senão não vai fazer aquilo obrigado. Ninguém vai fazer um exercício obrigado. Não adianta. Pode até fazer, mas é por um período curto, é um período bem curto, porque a pessoa vai abandonar. Se não se identificar e não gostar... abandonar é muito grande, porque o cara precisa gostar. Eu sempre falo isso, cara, eu quero fazer triatlo, mas eu vou comprar isso. Cara, você já tem bike? Não, tem. Então, vai nessa. Sim. Vai nessa. Porque você não sabe se você vai gostar de nadar. Muitas vezes o cara... Começa a nadar e nem gosta, né? Não nem consegue... gosta. O cara, é um esporte maçante, é muito individual, você nada sempre sozinho. Com a cara na água, olhando, contando o piso. Contando o piso. O cara, às vezes, não gosta. Sim. Eu, às vezes, eu não gosto de andar, ou começa a andar, tem medo do trânsito, entendeu? E é perigoso, e tem que ter medo mesmo, tem que ter medo. É perigoso nadar, pedalar nas estradas, pedalar, no caso nossa, na represa, ou que seja, em vicinais, no acostamento. É sempre perigoso, entendeu? Às vezes o cara começa a pedalar e, eu não quero passar por isso, vou ficar só na corrida. Tem muita coisa que tem que ser levada em consideração de lógico, meter a cara no esporte e falar, não, é isso que eu quero. Você tem que pensar na exposição que você vai ter, entendeu? Então eu sempre aconselho o cara,
quer começar no triatlo, começa. Mas começa com o básico, com o que você tem. Sim. Curtir pedalar na rodovia, o grupo é bacana, me sentir seguro, eu acho que eu tenho um pouco de noção, beleza, evolui, compra uma bike melhor, tô gostando de correr, vamos treinar longa distância. Será que você vai gostar mesmo de correr? Não adianta pular etapas, né? O cara tem que ir degrau por degrau. Não adianta queimar etapas. O cara tem que passar degrau por degrau. Conseguir fazer? Consegue. Mas vai ser bem mais difícil. Ranja, obrigado aí por mais uma vez estar aqui. Desculpa Tá. falar muito. Imagina, nós estamos aqui para isso, justamente. Exatamente isso que a gente quer. Precisa de tempo, conversar bastante. Mas eu te agradeço novamente você ter disponibilizado o seu tempo aí para vir conversar com a gente. Claro que hoje foi, como treinador, assim, a gente gosta de conversar nessa parte mais técnica, é legal, né, de entender melhor e deixar a dica pro pessoal. Assim, eu acho que vale bastante. A gente tem bastante gente que anda de bike, corre, né? Um dos mais seguidores, nossos seguidores é mais sentido. Eu acho assim, o que vocês fazem é muito interessante. Eu só tenho a agradecer aqui vocês da oportunidade da gente falar. E vocês estão certos. Eu acho que trabalhar sempre a nutrição junto com a parte do esporte mesmo, para mostrar que uma coisa está sempre lastreada com a outra, que é muito importante, é a melhor coisa que vocês fazem. Quanto mais a nutrição andar de mão dadas com o esporte, melhor é para todo mundo, exato. Vai evoluir muito os atletas. É bom para todo mundo. O cara tem que entender que se ele não tiver o combustível, não consegue executar. Exatamente. Anja, valeu mais uma vez, então. Vamos marcar mais umas, né? Mas tem que marcar mais vezes. Tem que trazer o Vitão aqui também para vir junto com ele. Cara, eu posso fazer vários teimosos. Então é bom, traz mais. Porque eu tô falando porque o Vitão é teimoso. Agora ele tá melhorando. Quem sabe ele. Já aproveita e fica dando umas cutucadas aqui. Tanto puxar a orelha dele, ele acha que ele tá melhorando agora. Então é isso, tem galera. Tem vários lá, mas A gente vai dando uma cutucada. Isso. Galera, pra quem chegou até aqui, então, não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar aquela curtida pra dar uma forcinha pra gente aí. Se quiser seguir o Rangel nas redes sociais, fala aí, Rangel. O Rangel tem a assessoria também? Tem a assessoria, que é o Instagram, é @3SSSports. E o meu Instagram pessoal mesmo, que é @RangelRodrigues3. É isso aí, galera. A gente vai deixar aqui na descrição também, segue lá e acompanha os conteúdos que ele produz lá. Valeu. Abraço. Valeu.